com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar sobre a galera fazendo chacota do Austin Butler. Por que agora ele se tornou um dos maiores ranços da galera em Hollywood, gente? Tem vários motivos, só que assim, uma coisa a gente não pode negar. O Austin Butler está em todo lugar atualmente. Ele tá promovendo simultaneamente aí uns 2, 3 grandes filmes. Tava indicado ao Oscar ano passado. O cara, tipo assim, tá com tudo no taprosa. Ele é tipo o menino da vez em Hollywood. Ele é o louro da vez. Toda vez a gente tem um louro da vez em Hollywood. 4 anos a gente arranja um. E assim, ele é talentoso? Ele é talentoso. Ele é um ator metódico? Ele é um ator metódico. Ele tem muitos anos de carreira? Ele tem muitos anos de carreira. Ele tem uma vida pessoal interessante de acompanhar? Ele tem uma vida pessoal interessante de acompanhar. Mas a galera não engole ele de jeito nenhum. E nesse vídeo a gente vai te contar por quê, falar os casos que ele já se meteu, as confusões, porque a galera tem preguiça. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. No início dessa semana a gente falou do Timothée Chalamet, seu colega de Duna 2. Então assim, esse canal é pra você. Se você se interessa por um vídeo, você vai encontrar outros aqui que vão com certeza se satisfazer. Exato, e vai seguir a gente também nas redes sociais, que a gente tá produzindo muitos vídeos por lá, pra todos os públicos. Vai lá, segue, se você fica só aqui, você perde muita coisa. Antes da gente começar a falar sobre os motivos dele ser tão controverso, assim, estar sendo, principalmente agora, tão controverso na internet, vamos relembrar um pouco da carreira do Austin Butler. Ele nasceu em 91 e desde pré-adolescente ele já queria seguir a carreira de ator. Ele começou sua carreira fazendo pontas em shows como Manual de Sobrevivência Escolar do Ned, Zoey 101, iCarly, Hannah Montana, Feiticeiros de Waverly Place e Jonas L.A., ou seja, todos aqueles shows que a gente assistia, aqueles programas que a gente via na Nick e na Disney quando a gente era pequeno. Ele não era personagem principal em nenhuma delas, mas ele já tava ali fazendo a carinha dele ser conhecida por todo mundo que cresceu nessa época. E depois disso ele pegou seu primeiro grande papel de destaque mesmo em um filme da Disney, que foi ao lado da Ashley Tisdale, que viria a ser a sua grande BFF, sua melhor amiga na indústria, que foi a fabulosa aventura de Sharpay, um spin-off contando o futuro da personagem Sharpay de High School Musical. A gente finge que esse filme não existe. Ele é muito ruim. Depois disso ele chegou a fazer muitos papéis em série como The Carrie Diaries, a série da DC Arrow, The Shannara Chronicles e inclusive estreou na Broadway em The Iceman Cometh em 2018. Aí foi quando ele realmente partiu pra coisas maiores e melhores em meados dos seus 20 anos. Hollywood que a gente tá falando, tá, gente? É o sonho de qualquer estrela, migrar, né? Aí ele começou a pegar papéis melhores mesmo, mas reconhecidos pela crítica. O primeiro que ele conseguiu pegar, assim, e buscar foi Era Uma Vez em Hollywood. É um filme que conta com pessoas como Margot Robbie no elenco, Leonardo DiCaprio. E lá estava ele, papelzinho coadjuvante, mas, né, estávamos lá. Até que veio o papel da sua vida, o grande divisor de águas para sua carreira, que foi quando ele foi escalado no filme do diretor Baz Luhrmann como Elvis Presley, né? Então, assim, eu acho que quando você vai fazer um biopic de uma estrela tão gigantesca na história como Elvis Presley, você tem muito peso nas suas costas, assim. Então eu acho que como ele sempre foi conhecido como um ator metódico, toda vez que ele ia pra um papel que ele achava que exigia muito dele, ele se preparava de uma forma muito intensa, ele acabou, tipo assim, investindo em tudo que ele podia pra se tornar cada vez mais parecido com Elvis. Ele ganhou peso pro filme, ele emagreceu muito pro filme, pra retratar as diferentes fases da vida do Elvis, ele pintou o cabelo dele de preto, já que ele é muito, muito louro, e principalmente ele trabalhou com uma coisa chamada Dialect Coach, que são os treinadores vocais de dialeto e sotaque, mudando completamente a sua voz, o seu timbre vocal, o seu sotaque para soar exatamente como Elvis Presley. I drove across town and I was really late to the meeting, but they waited, and so I was kind of the only person there. So that was really liberating for me to know that all of the pressure that I was feeling, the responsibility and the fear that I had was okay. Bom, todo esse trabalho rendeu aí uma indicação ao Oscar de melhor ator, realmente mudando pra sempre a carreira do Austin, que veio de estrela teen da Nickelodeon, da Disney, tipo, namoradinho fracassada da Hannah Montana e da Sharpay, pra, tipo assim, um indicado ao Oscar. Até aí tava tudo bem, ele era bonito, ele é jovem, ele tá bombando, ele atua bem, ele tá fazendo uns projetos interessantes de se acompanhar, os cinéfilos estão gostando dos trabalhos dele, mas ainda assim, pro GP, ele continua chacota. A galera não engole, e agora a gente vai falar pra vocês os motivos dele ter causado, apesar da gente respeitá-lo como ator, essa comoção negativa nas pessoas. Vamos falar um pouco sobre a vida pessoal dele primeiro, porque muitos dos motivos das pessoas não simpatizarem com ele, acharem uma chacota e não gostarem dele, tem a ver com coisas que acontecem na vida pessoal dele, principalmente o longo relacionamento que ele teve com a Vanessa Hudgens. Eles namoraram, gente, de 2011 até 2020, foram tipo 9 anos de relacionamento. Ao longo desses 10 anos, ele perdeu a mãe, ela perdeu o pai, ambos pro câncer, ou seja, os dois passaram por uma das experiências mais difíceis que um ser humano vai passar na vida enquanto estavam juntos, então um entendia muito o outro, além deles serem dois atores também que se entendem no mundo, né, do entretenimento. E a forma como eles começaram a namorar também é muito fofa, porque ele já era melhor amigo da Ashley Tisdale, que também era melhor amiga
amiga da Vanessa Hudgens desde a época ali de High School Musical. Então a Ashley olhou e falou, cara, eu vou apresentar meus 2 melhores amigos porque eu acho que eles combinam. E realmente eles combinavam, porque eles ficaram 10 anos juntos. E então é muito fofo, todo mundo gostava muito do relacionamento dos dois, todo mundo achava que os dois iriam ser endgame um do outro, que eles iriam casar eventualmente. Mas aí chegou no início de 2020 e eles anunciaram pro público que eles haviam terminado seu relacionamento de 9 anos. Todo mundo achou que eles tinham terminado, assim, de boas, tranquilo. Só que depois disso começou a rolar algumas coisas que a galera não gostou nem um pouco. Porque é o seguinte, a Vanessa Hudgens já havia contado pra gente, algum tempo antes, uma história de que ela tinha influenciado e falado pro Austin: você precisa interpretar o Elvis. Você é a cara do Elvis, você tem o estilo do Elvis, você seria o Elvis perfeito. Ela contou essa história enquanto eles ainda estavam juntos e depois, né, quando ele tava fazendo as promoções pra Elvis, o Austin chegou a recontar essa história quando eles já estavam separados, só que ele contou se referindo a ela como uma amiga. E a galera não gostou nem um pouco disso. I'm so excited that this is happening for him, and it's so crazy because last December we were driving along and we were listening to Christmas music, and an Elvis Presley Christmas song came on, and he had just dyed his hair dark. He's a natural, like, blonde, and I was looking at him and he was singing along, and I was like, babe, you need to play Elvis. There was an Elvis Christmas song on the radio, and I was with a friend of mine, and I was singing along, and my friend kind of looked over at me and goes, you gotta play Elvis. A gente entende que eles já tinham terminado, então obviamente ele ia contar de uma outra forma. Eles namoravam na época que ela contou e eles não namoravam mais na época que ele falou sobre isso. Só que como ela foi uma das pessoas que mais o incentivou a buscar esse papel, que na real foi o que mudou pra sempre a carreira dele, a galera leu isso com uma certa ingratidão, porque eles nunca foram amigos, ou só amigos. Eles namoraram, então muitas pessoas levantam o fato de por que ele não poderia ter simplesmente citado o nome dela. Eu tava com a Vanessa na época e isso aconteceu. Eu entendo que ele já tava namorando a Kaia Gerber na época, então muitas pessoas também levantam de que isso não foi nada demais, ele tava com uma nova parceira na época, então isso poderia soar como uma coisa que poderia gerar uns cliques e causar um desconforto, porque se ele citasse qualquer coisa sobre a Vanessa Hudgens, iria citar um desconforto ali num relacionamento que já ia virar algum tipo de clique, só que mesmo assim a galera lembrou da história e falou, é a mesma história. Então, tipo assim, a galera não gostou, e desde então ele ficou com essa fama de ingrato, porque como a Vanessa Hudgens doou 10 anos quase da vida dela pra ele, a galera não saiu com um gosto muito bom, porque eu acho que sempre vai ter esse problema, tipo assim, ela era uma menina um pouco mais velha que ele, ficou com ele os melhores anos da vida dela, eles terminam, ele vai, começa a namorar pouco tempo depois uma garota de 19 anos. Ainda fala isso? Tipo, meio que diminuindo o que eles tiveram? É, realmente o gosto ia vir amargo mesmo. Ficou amargo pras pessoas. A gente na época não achou nada demais não, mas eu entendo por que ia suar dessa forma. Então a galera já tem esse pé atrás. Falando inclusive em Kaia Gerber, tem isso também, já que ele começou a namorar uma outra pessoa, pouco tempo depois que ele terminou com a Vanessa e tal, todo mundo ia ter alguma opinião sobre isso, porque quando você tem um casal que tá sendo linkado por 10 anos praticamente juntos, toda vez que um deles fosse seguir a sua vida, iria causar algum tipo de comentário. Causou. Muitas pessoas acham o Austin e a Kaia Gerber, que é filha da Cindy Crawford, que é uma modelo muito linda juntos, porque eles realmente são um casal belíssimo. Só que a galera fica batendo na tecla do fato que ela é tipo 10, 11 anos mais nova do que ele. Eles começaram a namorar, ela não tinha nem 20 anos. Então a galera tinha aquele pé atrás, pô, por que você foi pra uma menina tão nova? Tipo assim, você tava namorando há 10 anos uma menina ali que era a mesma faixa etária que você, e aí você começa a namorar uma menina que é 10, 11 anos mais nova que você. Essa diferença de idade por si só não é o problema. O problema é que quando você tá ali no início dos seus 20, no final dos seus teen years, seus anos de adolescente, você acabou de virar adulto. Você ainda não sabe quem você é como adulto, você não sabe o que é ser um adulto. E quando você já tá nos seus 30, você já sabe exatamente quem você é, como é ser um adulto, o que as pessoas passam, a vida já encostou em você. Então, meio que a dinâmica de poder e o poder de manipulação que você tem sobre uma pessoa de 20 anos é muito maior. E a gente já viu ao longo da história que esses tipos de relacionamento não dão muito certo, vulgo Taylor Swift, Jake Gyllenhaal e Demi Lovato e Wilmer Valderrama, né? Você já entendeu que, tipo assim, não é sobre a diferença dos anos em si, que, tipo assim, uma pessoa de 30 anos, no caso do Austin, ele tem 32 anos. Se ele namorasse uma pessoa de 41, que seria a mesma diferença de idade dele pra Kaia, não tem nenhum problema. Ou se ele tivesse 41 e a Kaia 31, 32, não teria problema. O problema era a Kaia ter 19, enquanto ele já tinha 30. Aí que veio todo esse aperreio com a galera, que a galera ficou tipo assim, amigo, Não achei muito legal. calma aí. E aí veio realmente, gente, a pá de cal na cova do caixão. Que é basicamente ele ser apontado como um dos maiores pivôs e motivos da ruptura de Ashley com Vanessa. Porque assim, o Austin e a Ashley fizeram um filme juntos, mas ele conheceu a Ashley depois
que a Vanessa e a Ashley já eram amigas. Então, assim, a galera tem essa coisa que, tipo assim, tudo bem que vocês tiveram um encontro de almas, eles realmente se referem como irmãos de mães diferentes. Eles, inclusive, são primos, tá? We discovered that Ashley is related to one of her co-stars. What? Is it A, Zac Efron, B, Austin Butler, or C, Dylan and Cole Sprouse? And the answer is B, Austin Butler! Oh my God! No wonder we have such a connection! We've always said we were brother and sister. That is insane! I literally am gonna cry. He's my best friend. I'm telling you, when we first met, I was like, oh my God, we were like brother and sister from the minute we met. Eles descobriram isso mais tarde, é muito bonitinho. Então eles realmente têm um laço maravilhoso. O Austin realmente é muito amigo da Ashley. Ele ajuda a Ashley a criar o filho dela. Ele é muito amigo do marido da Ashley. Ele é como se fosse realmente o tio principal em Hollywood da família da Ashley com seu marido. Então isso é muito bonitinho. Realmente eles criaram um laço maravilhoso. Não é sobre isso. Só que senhoridade, tá, gente? Tipo assim, a Ashley e a Vanessa são amigas desde que elas eram adolescentes. Depois eles ficaram namorando, né, por intermédio da própria Ashley, a Vanessa e o Austin, foi tudo muito lindo pra todo mundo. Aí quando acabou, meio que a galera falou que, tipo assim, dava pra perceber que, de pouquinho em pouquinho, o lado da Ashley escolher o Austin, mostrar mais lealdade ao Austin, foi se mostrando cada vez mais. E a gente entende que às vezes amizades people can go, igual a música da Selena Gomez, from people you know to people you don't, mas ainda assim, é que, tipo, é aquela coisa, como tá o Austin no centro dessa polêmica toda, como tá o Austin, tipo assim, será que ele falou alguma coisa que envenenou as duas uma contra a outra? Será que ele fez alguma coisa? Tem todas essas possibilidades no imaginário das pessoas, e como ele tem lá e tem um rosto pra gente culpar, vai ser isso aí, gente. Ou seja, mais uma coisa pra galera colocar no Austin e não gostar dele. Talvez por ele ser desrespeitoso, por ele ter separado uma amizade de décadas, por ele estar namorando uma menina que é muito mais nova do que ele, que tá nos seus 20 e poucos anos, enquanto ele já tá nos seus 30 e poucos. São coisas que as pessoas não gostaram nem um pouquinho. A Vanessa Hudgens, inclusive, já chegou a mandar uns shades, assim, né? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre a Elvis Voice, a voz do Elvis, mas as pessoas estavam falando sobre isso na internet, né? Falando o quanto ele tinha mudado a voz dele pra se encaixar com a voz do Elvis, e a Vanessa Hudgens chegou a comentar numa postagem no Instagram, tipo, chorando, como se ela estivesse, tipo assim, chorando de rir dessa mudança, como se o Austin realmente tivesse se tornado outra pessoa de fato. Tipo, ridículo de ver, né? Tipo, ridículo de ver. E a gente viu ano passado, quando teve o Oscar, que ela passou na frente dele, sem nem olhar na cara dele. Cada coisa que vai acontecendo vai reforçando ainda mais que algo aconteceu e aumentando esse ranço das pessoas pelo Austin. Inclusive, a Vanessa Hudgens casou agora com um jogador de beisebol chamado Cole Tucker, que é um menino mais novo também, que assim que conheceu ela já pediu ela em casamento, deu pra ela em 3 anos o que o Austin não deu em 10. E assim, ela chegou a comentar sobre isso, sobre o fato que ela teve vários namoros longos na indústria, né? Inclusive com o Austin foi quase uma década. E ela falou que a melhor coisa que aconteceu com ela, na verdade, foi a pior na cabeça dela na época, que foi esse término, mas que esse término propagou ela pra um lugar de exigir o que ela precisa e o que ela merece desde muito cedo numa relação. Ou seja, fazendo alusão e dando a entender que ela sempre quis casar, só que ela não devia ter coragem de se impor ao Austin por eles terem começado a namorar tão jovens. Então ter sempre pensado assim, não, ano que vem eu falo disso, ano que vem eu falo disso, ano que vem. Na hora que ela vê, ela tava nos seus 30 anos, sem nada, sem anel no seu dedo, sem nenhuma promessa de casamento e nada. E ela, quê? Aí ela falou que, tipo assim que ela conheceu esses novos pretendentes que ela tentou se relacionar depois do Austin, eventualmente chegando em seu marido, ela já falava assim, Você quer casar? Você quer ter filho? Você não quer isso não? Então tchau. e isso chegou e trouxe pra ela a pessoa certa. My last breakup has really catapulted me to a very, very special place, obviously. It pushed me to the right person, which I'm so grateful for. Então, assim, ela já falou com poucas palavras, dando ali entender, sem ser muito explícita, de que terminar com ele foi a melhor coisa porque ele enrolou ela. Foi basicamente isso, ou seja, mais ranço pra galera ter. Continuando nesse viés de vida pessoal ainda, algumas pessoas acham que ele, principalmente depois que ele interpretou o Elvis, ficou com um ar meio soberbo, um ar meio, tipo assim, querendo dar o ar de que ele é cult demais, meio prepotente. Estilo Timothée Chalamet. O que a galera também sente do Timothée, por isso que elas dão tão certo esse cast de Dune, eu acho. Exato, porque as mesmas coisas que eles falam sobre o Timothée estão falando sobre o Austin Butler, que ele ficou prepotente, que ele é isso, que ele é aquilo, que ele tá recebendo muita aclamação da crítica e subiu a cabeça. Inclusive, em uma entrevista recente, ele falou que o filme favorito dele enquanto ele crescia era 3 Homens em Conflito, e a galera ficou, você jura, Austin? Quando você era criança, esse era o seu filme preferido no filme de 68, meu Fala filho? Toy Story, Mulan, sei Barbie. lá. My favorite movie as a kid
I love the good, the bad and the ugly. É porque parece que ele nunca desliga o fato de que, tipo assim, ele é um ator metódico muito foda, que vive pro craft dele e acabou, sabe? Ele nunca desliga disso. Tipo assim, quando a gente vai olhar os grandes atores da história, eles têm outros lados nas facetas de personalidade deles que a gente é capaz de acompanhar de uma forma diferenciada. Tipo, a gente faz piada do Leonardo DiCaprio só namorando uma mulher de 25 anos, mas ele também é ambientalista e ele também tem uma puta carreira. O Ryan Gosling promoveu como Ken 6 meses o filme da Barbie, mas ele é approachable, ele senta, ele, sei lá, faz entrevista com a Ellen DeGeneres pedalando e fala da família dele, e é engraçado, sabe? O Washington é só um ator metódico que toma cafezinho assim, sai e lê, e Tolstói, e o filme preferido dele é do Clint Eastwood, dos anos 70, quando ele tinha 5 anos. Meu filho, a gente te conhece, a gente viu a Hannah Montana, você era namorada da Sharpay, calma aí, filho. Calma, querido, abaixa a bolinha. 3 anos antes você tava fazendo série ruim pra canal infantil. Calma! A galera pensando, falando e realmente não conseguindo comprar essa persona erudita que eles acham que ele criou pra indústria. Sem contar agora todos os vídeos que a gente não consegue pular, um do Austin. What's up, y'all? It's Timothy Chalamet. And Dan? And Austin. And Austin. And Austin. And Austin. And Austin. What do we want people to do? Search Dune on TikTok. Search Dune on TikTok. Search Elvis on TikTok. Search June on TikTok. Gente, sério, é risada garantida. Que voz é essa, Austin? Gente, I'm Austin. Eu não consegui fazer I'm Austin. Search Dune on TikTok. Então, assim, realmente a galera tá macetando porque ele passou 3 anos ali se preparando, né? E se mergulhando de cabeça mesmo pra fazer o Elvis. E assim, ele acabou se tornando o Elvis, quase. A gente entende que realmente, às vezes, eu falo isso, eu entendo um pouco de trabalho vocal. Realmente, quando a gente mexe tanto as nossas cordas vocais a ponto de mudar o nosso timbre, pode ser que a gente danifique um pouco, a nossa voz original nunca volte. Mas não é só sobre a voz, tudo bem se a voz dele tivesse engrossado e ficado um pouco rouca por causa desse trabalho que ele mergulhou tão profundamente e tal. Mas é por causa que ele virou outra pessoa, né? Ele não é uma pessoa leve mais, ele é uma pessoa pesada. E ele chegou a falar algumas vezes, já, porque ele já foi perguntado sobre a voz do Elvis, sobre por que ele não consegue se livrar da voz do Elvis. I try to stay off social media, so my publicist told me, you know, people are talking about your voice and these sorts of things, and it really made me self-conscious for a second because I thought, am I being phony? Is this not my voice? And then I thought, no, I'd have to think consciously to not talk how I am right now. Inclusive, ele falou que uma semana depois que ele terminou as gravações de Elvis, ele foi gravar Mestres do Ar, que é a minissérie agora que tá estreando agora há pouquinho com Barry Keoghan também. E ele gravou as coisas muito próximo e que ele teve que na cabeça dele, tipo, se livrar do Elvis. Tipo, quem sou eu se não o Elvis? Eu preciso mudar isso aqui agora porque eu tenho outro papel pra fazer. I was just trying to remember who I was. I was trying to remember, you know, what I like to do, and all I thought about was Elvis for 3 years. And then I had that week off, and then I flew to London, and then I at that time it's COVID, so I'm quarantined for 10 days. Yes. I thought, all right, just pour all this energy into learning about World War II now. Right. How would Elvis fly a plane? Yeah, exactly. Yeah. I mean, I had a dialect coach just to help me not sound like Elvis. Ou seja, ele realmente mergulhou de fato no Elvis. Pode ser até que na cabeça dele ainda esteja uma confusão de quem sou eu, quem que é o Elvis, porque muitas pessoas que se mergulham e são atores metódicos, assim, acabam tendo mais dificuldade de sair do personagem depois que o projeto acaba. Em conclusão, as pessoas acham que na vida pessoal dele ele foi ingrato, ele foi desrespeitoso. Não lidou da melhor forma com o término dele com a Vanessa. Que ele, ao protagonizar o Elvis, acabou se tornando uma pessoa prepotente, uma pessoa com altivez, com soberba. E aquela gostabilidade que ele adquiriu ao longo dos anos meio que foi perdida por causa de uma sucessão de escolhas nesses últimos 4. Então, nós não sabemos se é só no olhar público que ele está agindo assim, porque pessoas que trabalham com ele, por exemplo, a Zendaya, já vieram falar que ele é uma pessoa muito doce e querida. Austin, this like lovely, kind person, has somehow transformed into this evil beast. Todo mundo que trabalhou com ele em Mestre do Ar falou que a melhor coisa do set era ter ele lá, que ele é maravilhoso, que ele é uma pessoa incrível. Assim, uma má pessoa não é, porque ele não teria ficado 10 anos com a Vanessa Hudgens se ele fosse uma má pessoa. Ele tem uma história de vida, ele é um cara bacana. Eu acho que é ajustar aí, contratar um RP legal pra fazer essa limpeza de imagem. Só que às vezes a pessoa nem quer fazer a limpeza de imagem porque ele dorme todo dia com uma gostosa do caralho e tá trabalhando nos maiores projetos de Hollywood, tá aqui enchendo o bolso dele bem gordão de dinheiro, então acabou, né? Foda-se. Às vezes é pau no nosso cu. Então aí, gente, se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta o que vocês acham aqui, destilem tudo. Vai seguir a gente nas redes sociais, estamos preparando muitas coisas legais pra vocês e é isso. Um beijo, tchau!